Você já sentiu que o mundo anda depressa demais, mesmo quando o seu corpo pede calma? Às vezes, basta abrir os olhos para perceber que o dia já começa cheio de tarefas, de notificações, de expectativas silenciosas. É como caminhar dentro de uma névoa fina, onde tudo se move rápido, menos aquilo que realmente importa. Mas há um instante, pequeno, quase imperceptível, em que podemos parar. Um instante como a primeira luz da manhã a tocar a janela. Um sopro lento que devolve espaço ao peito. Um convite discreto para estar aqui antes de correr para qualquer lugar. Nos últimos anos, muitos de nós sentimos que perdemos esse instante. A vida moderna parece exigir pressa, até nos momentos mais simples. E com isso, deixamos de notar a textura dos dias, o silêncio entre uma respiração e outra, a delicadeza de viver no próprio ritmo. Talvez seja por isso que o conceito de slow living, viver devagar, com intenção, tenha ganho tanta força. Não por ser uma fuga, mas por ser uma forma de regressar ao que é essencial, com a suavidade que inspira o minimalismo japonês. Song-chan não é desistir nem fazer menos. É apenas viver com presença, reconhecer cada gesto, cada pausa, cada pedaço pequeno de vida que antes passava despercebido. É olhar o dia como quem olha um jardim ao amanhecer, sem pressa, sem cobrança, apenas com atenção. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 7 hábitos simples, 7 pequenos portos de descanso que podem devolver leveza ao seu cotidiano. Não como regras, mas como possibilidades. Como um caminho que se abre devagar, tal qual a luz que cresce atrás das montanhas. Se quiser, fique comigo por alguns minutos. Respiremos juntos este começo e deixemos que a calma, aos poucos, encontre o seu lugar dentro de nós. 1. Começar amanhã sem pressa. Há manhãs em que acordamos como se o dia já estivesse atrasado. O despertador toca, o corpo ainda pesado, e antes mesmo de respirar fundo, a mão vai direto ao telemóvel. Notícias, mensagens, o mundo inteiro a exigir algo de nós. E sem perceber, começamos o dia como quem tenta correr atrás de um comboio que já partiu. Eu conheço bem essa sensação, a de viver sempre um passo atrás de mim mesmo. Mas, com o tempo, aprendi que amanhã é mais frágil do que imaginamos. Ela guarda a chave para tudo o que vem depois. O modo como abrimos o dia determina a forma como o corpo lê o mundo. Se como ameaça ou como quietude, se como corrida ou como um caminho onde podemos realmente estar presentes. O nosso organismo tem um ritmo próprio, o ritmo circadiano, uma espécie de relógio interno que desde sempre nos guia através da luz. Quando despertamos e nos primeiros minutos nos expomos à claridade natural, algo silencioso acontece. As células sensíveis à luz, lá no fundo dos olhos, enviam um sinal para o núcleo supraquiasmático, o centro que regula o tempo dentro de nós. É como acender uma lâmpada suave numa casa antiga. De repente, cada divisão sabe reconhecer o seu lugar. A melatonina desacelera, o cortisol encontra o seu equilíbrio e o corpo compreende que é hora de despertar. Não bruscamente, mas com clareza. A ciência descreve isso com precisão, mas eu gosto de pensar que é apenas a natureza a lembrar-nos de que pertencemos à luz. Quando esse processo se perde, quando acordamos às pressas, mergulhando num ecrã antes de olhar pela janela, o corpo fica suspenso, sem referência. A mente embacia-se, o humor oscila, o sono da noite seguinte torna-se inquieto. Talvez você já tenha vivido isso. Levantar-se tarde, correr para cumprir horários, sentir a cabeça turva e, ao fim do dia, deitar-se cansado, mas incapaz de adormecer bem. É um pequeno desalinho que se estende por horas. Agora imagine o contrário.
Imagine abrir os olhos e dar ao mundo alguns instantes de silêncio. Caminhar até a janela. Deixar o ar fresco tocar o rosto. Permitir que a luz dourada, ainda suave, se derrame sobre a pele. Você não está a fazer nada de extraordinário, apenas a devolver ao corpo aquilo que ele sempre esperou. 20, talvez 30 minutos. A respiração ainda morna da noite, o passo lento, e uma sensação discreta de que, naquele instante, tudo está no lugar. É curioso como, ao final do dia, o sono chega mais fácil quando a manhã começou assim, com espaço. Se puder, experimente. Acorde um pouco mais cedo do que o necessário. Não toque no telemóvel. Abrace o silêncio como quem segura uma chávena quente entre as mãos. Abra a janela. Sente-se no alpendre, num banco, ou dê uma curta caminhada no bairro. O importante é oferecer ao seu corpo esta primeira conversa com a luz. Não é uma regra, nem uma técnica rígida. É apenas um convite. Deixar que amanhã o encontre antes que o mundo o reclame. E talvez, nesse entrelaçar tranquilo de luz e respiração, você descubra que o dia inteiro começa a respirar de outra forma. 2. Comer devagar e com presença. Há momentos em que nos sentamos à mesa e, sem perceber, a comida desaparece diante de nós. A mão leva o garfo à boca num movimento quase automático, como se o corpo estivesse ali, mas a mente ainda vagueasse por tarefas, conversas, preocupações. Eu já terminei refeições inteiras sem recordar o sabor do primeiro pedaço. Talvez você também. É estranho pensar que, mesmo num gesto tão simples e humano, possamos estar tão ausentes. Comer depressa tornou-se comum. A rotina apertada, o hábito de comer em frente ao telemóvel, a sensação de que não há tempo, tudo isso nos empurra para um ritmo que o corpo não acompanha. E quando comemos assim, o corpo tenta avisar, mas a mente não escuta. Demora cerca de 15 a 20 minutos para o cérebro receber o sinal de que já há saciedade suficiente. Quando comemos rápido demais, ultrapassamos esse ponto sem sequer notar. Só depois vem aquela sensação de peso, de desconforto, como se tivéssemos ocupado mais espaço do que realmente precisávamos. É como encher um vaso com água demais. Sempre transborda um pouco. Foi só quando comecei a desacelerar que percebi o quanto este pequeno gesto muda tudo. A prática japonesa de comer com presença, aquilo que chamam de mindful eating, convida-nos a trazer a atenção de volta para a mesa, para o cheiro, para a textura, para o silêncio entre um pedaço e o seguinte. Não se trata de ritualizar a refeição, mas de reconhecê-la. Quando fazemos isso, algo simples acontece. Voltamos a sentir a fome real, a saciedade verdadeira, o momento exato em que já chega. E, curiosamente, esse ponto costuma ser mais cedo do que pensamos. Os japoneses chamam de hara hachibu, comer até 80%. Não é uma medida matemática, é uma conversa suave com o corpo. Basta que não pesa. Talvez você já tenha vivido o cenário contrário. Terminar de comer e pensar que poderia ter parado antes, mas só percebeu tarde demais. Acontece com todos nós. Agora imagine outra cena. Você pousa o talher depois de cada garfada, como quem cria um pequeno intervalo dentro do próprio dia. Observa as cores no prato, inspira o aroma, mastiga devagar. Sente a comida transformar-se na boca, sem pressa. E num momento quase imperceptível, o corpo murmura: já não estou com fome. A leveza aí, há espaço. Quando aprendi a comer assim, percebi que não se trata de disciplina, mas de cuidado. O corpo agradece de formas silenciosas, digestão mais leve, energia mais estável, menos atração pelos alimentos ultraprocessados que só parecem urgentes quando estamos distraídos. E o mais bonito é que não precisamos mudar todas as refeições. Basta escolher uma,
apenas uma, para viver com presença. Sem telemóvel, sem televisão, sem pressa. Uma refeição que é, ao mesmo tempo, alimento e pausa. Se quiser experimentar, comece assim. Sente-se, respire fundo, olhe para o prato, mastigue devagar, deixe a língua reconhecer os sabores. Repare no instante exato em que a fome cede lugar à satisfação. É esse momento, tão discreto, que muda tudo. E talvez, na quietude dessa pequena pausa, você descubra que comer pode ser mais do que alimentar o corpo. Pode ser um modo de regressar a si, simples, suave, quase como uma oração silenciosa feita apenas com atenção. 3. Mergulhar na natureza, mesmo que por instantes. Há dias em que a mente não se cala. Os mesmos pensamentos circulam em espiral, como um pássaro preso dentro de uma sala fechada. Quanto mais tentamos agarrá-los, mais parecem escapar, mas sem ir embora de verdade. Eu conheço bem essa sensação. Estar sentado a trabalhar, olhar para o ecrã, mas por dentro repetir o mesmo receio, a mesma dúvida, a mesma inquietação. É como viver num espaço demasiado pequeno para tudo o que sentimos. Foi num desses dias que percebi como a natureza nos abre portas que sozinhos não conseguimos abrir. Bastou sair para respirar um pouco e caminhar entre árvores, para notar algo que a ciência explica bem: a ruminação. Esses pensamentos que se repetem e nos cansam, diminui quando estamos ao ar livre. A atividade na região do cérebro associada à tristeza e ao excesso de reflexão começa a abrandar. É quase como se a mente entendesse que já não precisa de lutar tanto. No Japão, chamam a essa prática Shinrin-yoku, banho de floresta. Não é um ritual complexo, não exige nada além de presença. É simplesmente permitir que a natureza nos envolva. O vento a passar entre as folhas, a luz a atravessar os ramos, o cheiro da terra depois da chuva, pequenas percepções que acordam partes de nós que estavam adormecidas. Estudos mostram que cerca de 90 minutos de contato com a natureza podem reduzir significativamente a atividade na área do cérebro responsável por pensamentos repetitivos e pesados. Mas, mesmo antes disso, há benefícios imediatos. O cortisol, a hormona do estresse, baixa, a respiração desacelera, o corpo encontra outro ritmo. Como se cada passo devolvesse um fragmento de calma. E pouco a pouco a cabeça clareia. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixam de ocupar todo o espaço. Talvez você já tenha sentido essa diferença. Depois de horas num escritório silencioso, preso entre paredes brancas e luz artificial, bastou sair para um jardim e ouvir o canto de um pássaro. Bastou ver uma árvore mover-se suavemente ao vento para que a sua preocupação se tornasse menos densa. Não some, mas torna-se mais leve, como se tivesse espaço para respirar. E não é preciso uma floresta densa. Pode ser um parque perto de casa, um caminho ladeado por arbustos, um passeio onde as árvores desenham sombras no chão. 30 minutos já podem mudar o tom do seu dia. 90 minutos, quando possível, aprofundam ainda mais essa sensação de retorno. Quando caminho na natureza, sinto que cada passo é um convite a descontrair por dentro. A minha atenção, que antes estava presa no mesmo pensamento, começa a a abrir-se. Primeiro, para o som dos meus passos, depois para o ar frio na pele, depois para o movimento do mundo à minha volta. E nesse abrir, a mente reencontra o seu tamanho real, nem tão apertado, nem tão grande, apenas suficiente. Se quiser experimentar, tente uma caminhada curta sem o telemóvel. Deixe o silêncio vir. Deixe o corpo encontrar o seu próprio ritmo. Observe uma árvore, ouça o vento, sinta o piso sob os pés. E talvez, nesse breve encontro com o natural, algo dentro de você também se reorganize, suave,
lentamente, como quem lembra que faz parte de algo maior e ao mesmo tempo mais simples. 4. Conectar-se com pessoas em vez de apenas com ecrãs. Há momentos em que percebemos que, mesmo rodeados de mensagens, notificações e amizades digitais, ainda assim nos sentimos sós. Sentados num quarto silencioso, o telemóvel ilumina o rosto, mas não aquece o coração. Vemos fotografias de pessoas a rir, encontros cheios de vida e, por alguma razão, parece que estamos sempre do lado de fora dessa porta. Já passei por isso. Essa sensação de estar conectado a tudo, mas não ligado a ninguém. Hoje, sabemos que esse vazio não é apenas emocional. A ciência confirma algo que o corpo sempre soube. A ausência de ligação humana pesa. Estudos mostram que a falta de conexão social pode impactar a nossa saúde tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Pode ser ainda mais prejudicial do que o sedentarismo e quase 2 vezes mais grave do que a obesidade. Não é um exagero, é simplesmente o reflexo de como somos feitos. Os seres humanos foram moldados para viver em relação, não apenas em proximidade virtual. Uma meta-análise de 148 estudos indica que boas relações, aquelas que realmente contam, com amigos, familiares, pessoas que nos veem, aumentam a probabilidade de sobrevivência em cerca de 50%. A solidão crônica, por outro lado, eleva o risco de morte prematura quase 30%. O corpo ressente-se, o sistema imunitário enfraquece, a pressão arterial sobe, a tristeza instala-se com mais facilidade. É como tentar manter uma planta num vaso sem água. Mas quando estamos com alguém presencialmente, quando rimos juntos, quando escutamos, quando partilhamos silêncios, algo diferente acontece. O corpo suaviza, a mente descontrai. Até o coração parece encontrar outro ritmo. Não é apenas companhia, é presença. É ser visto, é sentir que existimos no mundo de alguém de verdade, e não apenas num feed. Lembro-me de uma tarde em que estava sozinho a deslizar o dedo pela tela. Vi tantas vidas que não eram a minha, mas nenhuma delas me tocava. Parecia que, quanto mais conectado estava, mais separado me sentia. No dia seguinte, encontrei um amigo para um café ao ar livre. Sentamo-nos, falamos, rimos de coisas simples. E reparei que, durante 2 ou 3 minutos, tinha esquecido completamente o telemóvel no bolso. Foi quase libertador. No fim, senti-me mais leve, mais inteiro, como se alguém tivesse arejado uma sala onde o ar já estava parado há dias. Não se trata de rejeitar a tecnologia. Ela é útil, necessária, faz parte da vida moderna. Mas há algo que nenhum ecrã pode reproduzir. O calor de um olhar, o som real de uma gargalhada, o conforto de alguém que está ali, perto o suficiente para ouvir a respiração. Se quiser, escolha uma pessoa, uma só, e ofereça-lhe 1 hora do seu tempo, sem distrações. Uma caminhada, um chá, uma conversa num banco de jardim. A presença humana não precisa de muitos planos. Basta cuidado. E talvez, nesse encontro simples, você sinta novamente algo que a vida digital nunca conseguiu substituir. A sensação profunda de pertencer a alguém, ao momento, ao mundo. 5. Dar espaço aos seus passatempos. O lugar onde a alma respira. Há uma fase da vida em que tudo parece urgente. O trabalho, as responsabilidades, as tarefas que se acumulam numa linha infinita. E, sem perceber, colocamos de lado aquilo que um dia nos fez sentir vivos. Desenhar, ler, tocar um instrumento, escrever algumas linhas sem intenção de mostrar a ninguém. Não tenho tempo, dizemos. Mas talvez o que falte não seja tempo, seja permissão. Eu próprio já deixei para depois coisas que me davam alegria. Achava que era um luxo, algo que só cabia quando
a agenda ficasse vazia. E a agenda, claro, nunca ficava. No fim do dia havia sempre a mesma sensação. Um cansaço estranho, mais emocional do que físico. Uma espécie de vazio silencioso, como se tivesse passado horas a cumprir deveres, mas não a nutrir nada dentro de mim. Foi então que encontrei a simplicidade escondida nos passatempos. A ciência confirma aquilo que o coração sempre soube. Fazer algo apenas porque gostamos tem um impacto profundo no nosso bem-estar. Reduz o estresse, alivia a ansiedade, suaviza sintomas de depressão. E os hobbies criativos, pintura, escrita, música, são especialmente eficazes. Eles acalmam a mente como poucas coisas conseguem. Estudos com mais de 93 mil pessoas em 16 países mostraram que quem mantém um passatempo regular tem maior satisfação com a vida, mais energia emocional e uma autoestima mais estável. E não é preciso talento. Não é preciso transformar nada em projeto ou desempenho. Basta permitir-se brincar de novo, como quando era criança. Há também um estado quase mágico que às vezes surge quando nos entregamos realmente a uma atividade. O flow. É aquele momento em que o tempo deixa de ter forma. Está a pontar a pintar e nem percebe que passaram 2 horas. Está a tocar guitarra e o corpo parece respirar ao ritmo da música. Está a escrever e cada frase nasce sem esforço. É um silêncio interior tão profundo que quando termina, sente-se mais leve, mais alinhado consigo mesmo. Talvez você já tenha vivido o oposto. Um dia cheio de trabalho em que adiou algo que gosta para ganhar tempo. E, à noite, percebeu que esse tempo ganho não lhe trouxe descanso. Apenas afastou um pequeno gesto que poderia ter cuidado de si. Agora imagine outra cena. Uma tarde em que você se senta com um caderno, ou pega no violão, ou coloca as mãos numa argila fria. Sem expectativas, sem metas, apenas para sentir. O mundo desacelera. O corpo solta uma camada de tensão. A mente encontra um lugar onde pode pousar. E se não souber por onde começar, tente lembrar-se daquilo que adorava fazer quando era criança. Talvez desenhar figuras sem pensar, construir coisas, cantar ou inventar mundos imaginários. Há sempre um fio que permanece e ele pode ser retomado, mesmo que de forma simples. Escolha um momento da semana, 1 hora, talvez 2. Chegue a esse tempo como quem abre a janela para deixar o ar entrar. E, quem sabe, ao reencontrar esse pequeno prazer esquecido, você também reencontre uma parte sua que estava apenas à espera de ser lembrada. 6. Aprender a dizer não. Uma forma silenciosa de cuidar de si. Há momentos em que a palavra não parece mais pesada do que deveria. Fica presa na garganta como se estivesse carregada de culpa, medo de decepcionar alguém ou até aquela sensação antiga de que precisamos estar sempre disponíveis para tudo e todos. Eu lembro-me bem de quantas vezes disse sim, quando, por dentro, tudo em mim pedia pausa. E ainda assim disse sim. Não por querer, mas por receio. Vivemos numa cultura que glorifica o fazer sem parar. E é fácil acreditar que recusar um pedido é ser egoísta. Mas o corpo tem outra forma de falar a verdade. Ele acusa o excesso antes de a mente admitir. O estresse acumulado torna-se constante. O sono fica leve. A imunidade enfraquece. A ciência confirma isso. Assumir mais do que conseguimos mantém o sistema num estado de alerta crônico, aumentando o risco de problemas cardíacos, pressão alta e desgaste emocional profundo. É como tentar carregar um balde sempre cheio. Basta um pequeno movimento para a água derramar. Com o tempo, comecei a perceber que criar limites não afasta as pessoas. Na verdade, faz o contrário. Relacionamentos saudáveis nascem quando há clareza.
quando cada um sabe até onde pode ir sem se perder. Estudos mostram que pessoas que definem limites vivem com menos estresse, têm uma autoestima mais firme e constroem relações mais autênticas e equilibradas. Não é frieza, é cuidado, consigo e com o outro. Muitas vezes, o que nos impede de dizer não é o pedido em si, mas o medo por detrás dele. Medo de parecer preguiçoso, medo de falhar expectativas, medo de decepcionar. E por trás de cada medo, há um desejo simples: ser aceite. Talvez por isso seja tão difícil recusar. Mas há algo libertador quando fazemos essa pausa interior antes de responder. Quando perguntamos a nós mesmos: eu realmente posso? Tenho espaço? Isto está alinhado com o que é importante para mim agora? Nessa pergunta, nasce um pequeno regresso a nós mesmos. Lembro-me de uma situação em que me pediram para assumir mais uma tarefa quando eu já estava esgotado. Tudo em mim dizia que seria demais. Mas, ainda assim, senti aquele impulso automático de aceitar. E aceitei. Os dias seguintes foram um arrastar, sono perturbado, irritação, uma sensação de estar sempre atrás de mim mesmo. Mais tarde, numa situação parecida, fiz diferente. Respirei fundo antes de responder. Reconheci que não tinha espaço e disse, com calma: agradeço a confiança, mas não posso assumir mais nada neste momento. O mundo não desabou. A pessoa respeitou. E, dentro de mim, algo finalmente repousou. Dizer não exige explicações longas. Não exige desculpas exageradas. Exige apenas honestidade. Uma frase simples já é suficiente. Obrigado pelo convite, mas não tenho disponibilidade agora. Essa simplicidade abre espaço para algo importante. Cada não dito com serenidade é um sim, dito aquilo que realmente mantém a sua vida equilibrada. Se quiser, experimente observar os próximos pedidos que surgirem no seu dia. Não para recusá-los automaticamente, mas para ouvir primeiro o seu corpo. Ele quase sempre sabe a resposta antes de você. E talvez, no silêncio dessa pequena escuta, descubra que dizer não é apenas outra forma suave de regressar a si. Com respeito, com clareza, com a calma de quem finalmente entende que cuidar-se não é egoísmo, é pertença. 7. Fechar o dia com gratidão. Uma pequena luz antes do sono. Há noites em que nos deitamos, mas a mente continua desperta. O corpo procura descanso, enquanto os pensamentos repetem cenas do dia como se fossem um filme mal editado. Devia ter dito aquilo. Por que fiz isto? Será que podia ter sido diferente? A cabeça enche-se de ecos e o silêncio do quarto transforma-se num lugar inquieto. Já vivi muitas noites assim, em que o dia termina não com paz, mas com um aperto discreto no peito. Com o tempo, descobri um gesto simples que muda a forma como a noite me recebe. Escrever gratidão. Não é um exercício espiritual elaborado, é apenas um pequeno desvio na direção oposta da preocupação. Em vez de revisitar o que faltou, ofereço atenção ao que ficou. A ciência confirma isso com clareza. Uma análise de 64 estudos controlados mostrou que pessoas que praticam gratidão têm melhorias consistentes no bem-estar. Um aumento de cerca de 4% na sensação geral de gratidão, quase 7% na satisfação com a vida e quase 6% na saúde mental. A ansiedade reduz-se em mais de 7% e os sintomas de depressão diminuem quase o mesmo. São números pequenos, mas profundamente significativos, como gotas que, acumuladas, mudam o nível da água. O mais curioso é o mecanismo por detrás disso. A gratidão reorganiza o pensamento, tira-nos do modo de escassez, aquele que só vê falhas, e leva-nos para o modo de abundância, onde reconhecemos o que existe, mesmo quando parece pouco.
Neurocientistas observam que esse gesto ativa vias cerebrais ligadas à calma, aumentando a resposta parasimpática. É como se o cérebro respirasse mais fundo e o efeito não desaparece logo. Uma única prática pode influenciar o humor durante semanas. Talvez você já tenha vivido o contrário: deitar-se a repassar erros, palavras ditas de forma apressada, oportunidades perdidas. E, sem perceber, adormecer com um peso que não pertence ao corpo, mas ao pensamento. Agora, imagine outra cena. Antes de dormir, abre um caderno simples. Escreve 3 coisas pelas quais se sente grato naquele dia. Podem ser pequenas. Às vezes são mesmo as pequenas que sustentam tudo. O aroma do café de manhã, uma mensagem inesperada, a luz suave no fim da tarde, uma conversa curta, mas verdadeira. Só uma frase para cada uma, nada mais. Quando comecei este hábito, percebi que não se trata de negar o que correu mal. Trata-se apenas de não permitir que isso ocupe todo o espaço. A gratidão não apaga o peso, mas impede que ele seja maior do que precisa. E algo bonito acontece quando fechamos o caderno. O corpo relaxa um pouco mais facilmente, a mente fica menos tensa, o sono chega com mais delicadeza. Se quiser experimentar, escolha 5 a 10 minutos no fim do dia. Abra um caderno que lhe agrade, mesmo que seja simples. Escreva 3 a 5 coisas concretas. Não a família, mas a conversa com a minha mãe ao final da tarde. Não a vida, mas o passeio curto que fiz depois de almoço. É um gesto silencioso, mas profundo. E talvez ao terminar a última palavra, você sinta que o dia não se fechou sozinho. Foi você que o fechou. Com cuidado, com presença, com a consciência suave de que, mesmo entre desafios, sempre existe algo que merece ser agradecido. Como uma pequena luz acesa num quarto escuro, apenas o suficiente para o coração descansar. Chegamos ao fim desta caminhada tranquila, e talvez você tenha percebido que viver devagar não é desistir do mundo, nem fazer menos do que precisa. É apenas escolher com mais clareza, escolher onde colocar a sua atenção, a sua energia, o seu cuidado. Falamos de manhãs que começam sem pressa, de refeições vividas com presença, de caminhar na natureza, de estar realmente com as pessoas, de voltar aos seus passatempos, de aprender a dizer não e de fechar o dia com gratidão. 7 hábitos pequenos, mas cheios de significado. Cada um deles abre uma fresta por onde a vida entra com mais leveza, reduzindo o estresse, fortalecendo o bem-estar, prolongando a qualidade dos dias. Não é preciso transformar tudo de uma vez. Não é esse o convite. Basta escolher um hábito, só um, aquele que parece mais simples, mais familiar, mais possível agora. Deixe que ele se torne parte do seu ritmo, pouco a pouco, semana após semana. As mudanças pequenas, quando repetidas com ternura, acabam por criar raízes profundas. E se, em algum momento, sentir que está a andar devagar demais, lembre-se, a natureza também cresce assim, silenciosa, consistente, paciente. Obrigado por partilhar estes minutos comigo. Que algo deste vídeo encontre um lugar tranquilo dentro de si e o acompanhe quando o dia voltar a correr. E que sempre que precisar, você saiba que pode regressar ao seu próprio ritmo, como quem regressa à casa depois de uma longa viagem.